Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, e é uma alegria estar compartilhando junto com os amigos do nosso estudo para podermos compreender um pouco mais dessa doutrina, a terceira revelação, que é o Espiritismo. Nós estamos para esse curso, que é o segundo ano, mas mesmo quem ainda não fez o primeiro ano, olá, Luiz, boa noite. Boa noite, Fátima. Mesmo quem ainda não fez o primeiro ano, tem condições de acompanhar, porque estamos fazendo de uma forma bem tranquila. E nós estamos utilizando essa apostila, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo único. Tem o tomo 1, tem o tomo 2, tem o tomo único. Nós estamos utilizando o tomo único. Essa apostila, ela pode ser adquirida pelo site da Federação Espírita Brasileira ou por outros sites também. Mas se alguém desejar, pode baixá-la diretamente do site também, na parte cursos. Entra lá no site da Federação Espírita Brasileira, parte cursos, e gratuitamente consegue baixar. Ou adquirir ela de uma forma física, porque ela física é mais interessante a gente poder manusear, marcar os assuntos que nos interessam. Aproveitando, dando um abraço também e dando as boas-vindas para Angalves Lemos. Eu acho que é isso. Mas é muito bom estarmos aqui. Os amigos já estão chegando, a Sueli, Denise, que bom, Denise, nossa aluna, está sempre aqui conosco, a Maria Cristina, Sueli compartilhando também com a Eudócia, com a Arnalda, com a Mônica, com a Tábata. Que Jesus possa abençoar a cada um que nesse momento se encontra aqui fazendo parte dessa grande rede, dessa grande teia, essa grande corrente do bem, do amor, de esperança. Nós vamos ler aqui um trecho do livro Convites de Sheila, a benfeitora Sheila e o médium Cleiton Levi. Eu abri a página que se chama Gotículas. Para um pouco e olha ao teu redor. Enxergarás incontáveis almas desfalecentes, vergadas no peso de inúmeras dores. Muitas trazem feridas abertas, pedindo socorro imediato. Outras carregam úlceras ocultas, reclamando atenção espiritual. Diante deles, evita a postura de julgador e aproxima-te para ajudar. Eles não te exigem solução imediata para os problemas que enfrentam. Contam apenas com a tua generosidade na forma de pequenos atos. Faze assim, e as gotículas de fraternidade que verteres nas horas anônimas se transformarão em refrigério para a tua própria alma, felicitando-te com a paz imperecível e agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo para aprender a doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo, é o cristianismo redivivo, e que possamos sentir junto a nós a presença desses emissários do bem, nos auxiliando, abrindo nosso entendimento
para esse aprendizado. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Aproveitando, mandando um abraço também para Nilcelene, compartilhando aqui, Fátima compartilhando, também com a Nilcelene, mas nós estávamos semana passada falando, e como o tema é um pouco extenso, nós não conseguimos concluir, falando sobre os médiuns, os vários tipos de médiuns que Kardec catalogou de uma forma muito bem colocada em O Livro dos Médiuns, mas também no livro Obras Póstumas, que foi publicado posterior ao desencarne do nosso mestre Leonês, e ele vem falando sobre os vários tipos de médiuns, de mediunidades. Tem as mediunidades de efeitos físicos e as mediunidades de efeitos intelectuais. Nós vamos ver agora com relação aos médiuns falantes. Está lá em Obras Póstumas, na primeira parte, no capítulo 6, e também no Livro dos Médiuns, no item 44. E esse tipo de mediunidade, de médiuns falantes, é uma mediunidade de efeitos intelectuais. Hoje em dia, a gente utiliza mais o termo psicofônicos. Ao invés de dizer médiuns falantes, nós dizemos médiuns psicofônicos. São médiuns de efeitos intelectuais. Os médiuns audientes, que nada mais fazem do que transmitir o que ouvem, não são propriamente médiuns falantes. Kardec faz essa distinção. Aquele que apenas ouve e transmite, ele não é um médium falante ou psicofônico, os quais, as mais das vezes, nada ouvem. Com eles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Então, Kardec ele faz uma distinção entre aqueles médiuns que são simplesmente audientes e os falantes ou psicógrafos, porque os espíritos ele atuam diretamente sobre os órgãos da palavra. E, em geral, o médium falante ele se exprime sem ter consciência do que diz. E diz, a miúde é muito frequente dizer coisas inteiramente fora do âmbito de suas ideias habituais. Ele vai se pronunciar através da psicofonia, porque o espírito se utiliza dos seus órgãos da palavra, ele atua na sua laringe, nos órgãos da fala, e muitas das vezes ele fala coisas que ele nem tem ideias do que ele está falando. Fala coisas que não são do seu conhecimento e coisas que, inclusive, são fora do alcance da sua inteligência. Mas Kardec vem dizendo, com relação agora aos médiuns polígrafos. O que seriam os médiuns polígrafos? Também são médiuns de efeitos intelectuais. Está lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 14, item 177, e no capítulo 16 também alguns itens. E os médiuns polígrafos, que são de efeitos intelectuais, é aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. Nem todos os médiuns, quando eles são psicógrafos, eles conseguem escrever de acordo como era a letra, como era a forma que o espírito escrevia. Agora, quando ele tem essa faculdade de ser um médium polígrafo, ele recebe a mensagem do espírito e ele reproduz aquela escrita igual que o espírito tinha em vida.
e quando vão se fazer uma análise daquela caligrafia, vai se perceber, às vezes levam até para ser avaliada pelos peritos, e eles constatam, é o mesmo tipo de escrita. Então, Kardec, ele inclui os médios polígrafos entre os médios psicógrafos. São palavras parecidas e fazem, os polígrafos estão incluídos dentro dos médios psicógrafos. Mas Kardec, ele fez assim foi destrinchando, ele foi analisando e foi esmiuçando para que a gente pudesse compreender muito bem os vários tipos de mediunidade. Como eu disse, está bem colocado, muito bem colocado, tanto no livro dos médiuns, como também no livro Obras Póstumas, vem relatando sobre isso. E os médiuns videntes, o que seriam? São também médiuns de efeitos intelectuais. Os médiuns videntes, está lá no livro, tanto em Obras Póstumas quanto no livro dos médiuns, Kardec diz: dá-se esta qualificação às pessoas que em estado normal e perfeitamente despertas gozam da faculdade de ver os espíritos. Ela não entra naquele estado de mediunidade, assim, nem está dormindo, porque já seria caso de um sonâmbulo. Não, ela está totalmente desperta, perfeitamente desperta, e ela consegue ver. A possibilidade de ver em sonhos, isso a gente consegue, mesmo quem não tem assim uma mediunidade ostensiva, a gente, durante o sonho, a gente pode encontrar com vários espíritos. Agora, o vidente é diferente, ele vê completamente desperto. Agora, e os médios tipitólogos? Médios tipitólogos. O que seria isso? Já são médios de efeitos físicos. Nós vimos médios de efeitos intelectuais, agora são médios de efeitos físicos. Tipitólogos, tipitologia, aqueles que pela influência dos quais se produzem ruídos, pancadas, variedade muito comum, com ou sem intervenção da vontade. Pode acontecer, esses efeitos são fenômenos de efeitos físicos que o espírito se utiliza daquele médium que ali se encontra, ele nem está tomando ciência daquele fato, ele não, independente da sua vontade, pode se manifestar esses efeitos, ruídos, pancadas. Então, pode ser com a intervenção da vontade dele, ele pode estar ciente, mas pode nem estar ciente. Acontece muito isso. Casas que têm barulhos, coisas caindo, aquele barulho, aquela coisa toda, e alguém dali da casa é médium, nem sabe que é médium, e os espíritos se utilizam dele para realizar esses tipos de fenômenos. Agora, e os médios inspirados? O que seria isso? A gente às vezes diz assim: ai, hoje eu estou tão inspirada, ai, eu estou tão inspirado. Tem os médios inspirados. O que seria médios inspirados? São médios de efeitos intelectuais. Nestes médios, muito menos aparentes são do que nos outros os sinais exteriores da mediunidade. Os médios inspirados é uma mediunidade muito sutil, muito discreta, que aquele sinal assim exteriormente nem se apresenta. É uma mediunidade toda intelectual e moral. A ação que os espíritos exercem sobre eles, sobre esses médios inspirados. É uma ação total, intelectual e moral. Uma ação que os espíritos exercem e se revela nas menores circunstâncias da vida, como nas maiores concepções. Como que pode esses médios inspirados, sobretudo, debaixo desse aspecto, é que se pode dizer
todos são médios. Todos somos. Nós sempre recebemos inspirações de uma forma tão sutil que a gente nem percebe. Porquanto ninguém há que não tenha espíritos protetores e familiares, a empregar todos os esforços por lhe sugerir salutares ideias. Então a gente recebe inspirações. E é isso que Kardec diz, todos somos médiuns, porque todos temos os nossos espíritos protetores que nos inspiram. Mas no inspirado é difícil, muitas vezes se torna distinguir as ideias que lhe são próprias do que lhe é sugerido, porque é uma sugestão assim tão sutil que às vezes a pessoa pensa, nossa, eu estou tão inspirado, só que essa inspiração não veio diretamente dele, veio daqueles espíritos que estão ali à sua volta. A espontaneidade é principalmente o que caracteriza esta última. Nos grandes trabalhos da inteligência é onde mais se evidencia a inspiração. Quantos são inspirados e nem imaginam? Isso está lá em obras póstumas. Os homens de gênio, os cientistas, pessoas de todas as categorias, artistas, sábios, literatos, oradores, eles são inspirados, eles nem percebem. São, sem dúvida, espíritos adiantados, capazes, por si mesmos, de compreender e conhecer grandes coisas. Mas esses espíritos, que visam a execução de certos trabalhos, lhe sugerem as ideias necessárias. A pessoa já tem a base. Aquela base ele já possui. Se é um cientista, ele estudou anos a fio, está ali nos laboratórios, ele já tem aquela base, mas o espírito vem e lhe sugere. O artista, ele sabe tocar aquele instrumento de forma maravilhosa, mas ele é inspirado e às vezes em questão de minutos ele compõe uma música. É isso que seriam médiuns inspirados, de sorte que na maioria dos casos eles são médiuns sem o saberem, porque mas tem uma vaga intuição de uma assistência estranha. Muitos, às vezes, são, com a sua humildade, eles dizem, isso aqui não foi eu, foi muito fácil, muito rápido eu ter conseguido escrever esse livro em tão pouco tempo, essa música, descobri essa medicação que eu já estava há meses e meses, e de repente eu recebi essa inspiração. Aquele que é mais humilde, ele compreende isso. Agora, e os médiuns proféticos? O que seriam os médiuns proféticos? Também são médiuns de efeitos intelectuais. Tá? Tanto no livro Obras Póstumas, como também no livro dos médiuns, falando sobre os médiuns proféticos. É igualmente, diz Kardec, uma variedade dos médiuns inspirados. Como eu disse, Kardec ele procurou deixar bem explicado, foi fazendo essas apresentações e as divisões e as subdivisões. Uma variedade, médiuns inspirados, uma variedade dos médiuns inspirados. Recebem, diz Kardec, recebem com a permissão de Deus e com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos, a revelação das coisas futuras. Tem os médiuns inspirados, tem os médiuns proféticos, os profetas lá no Antigo Testamento estão cheios de profetas que eles traziam aquelas profecias, aquelas revelações 500, 600, 700 anos antes, já ali trazendo, falando sobre a vinda do Messias, várias revelações que vinham ali, profecias, médiuns proféticos. Eram aqueles profetas. Mas Kardec diz,
eles trazem com mais precisão do que os médios de pressentimento. E a gente às vezes até não fala isso também. Nossa, hoje eu tive um pressentimento. Ele diz, o profético é mais preciso do que o de pressentimentos, com relação à revelação das coisas futuras, de interesse geral. Os profetas traziam revelações de interesse geral, que eles recebem, como Kardec diz, com a permissão de Deus. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vemos muito isso lá. Todos os profetas, Isaías, como que Isaías traz todas essas profecias, já falando do Messias e outros profetas. Então, com a permissão de Deus, eles vêm trazer revelação que é de interesse geral, que eles recebem encargo de tornar conhecidas aos homens, para lhes servir de ensinamento. Então, eles têm essa missão, esse compromisso. De certo modo, o pressentimento é dado à maioria dos homens, para uso pessoal deles. O dom da profecia, ao contrário, é excepcional e implica a ideia de uma missão na Terra. Como eu disse, às vezes a gente diz, hoje eu tive um pressentimento. O pressentimento é dado, de certo modo, à maioria. Todos nós, a maioria, pode ter um pressentimento para o interesse nosso próprio, para o uso pessoal nosso. Agora, o da profecia, não. É uma missão. Já é uma coisa que é mais especial. Agora, médios estáticos. O que seria isso? Médios estáticos. O que Kardec nos fala com relação aos médios estáticos? Os médios estáticos são médios de efeitos intelectuais. São aqueles que, em estado de êxtase, recebem revelações da parte dos espíritos. Agora, o que é o êxtase? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. Nós falamos do sonambulismo na nossa aula passada, tá? Gravada lá na nossa playlist do nosso canal do YouTube. É o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Temos a parte cursos, curso de Espiritismo, segundo ano, está lá na playlist da aula do dia 8. Falamos sobre os médios sonambúlicos. Então, o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático, a alma, porque nós, quando estamos encarnados, o nosso espírito é a alma, perispírito e o corpo físico. Então, a alma, ela do estático, é ainda mais independente do que a do sonâmbulo. E nesse estado de êxtase, eles recebem revelações dos espíritos. Agora tem que ter muito cuidado, Kardec orienta, tem que ter muito cuidado com essas revelações, porque muitos desses médios estáticos, eles são joguetes da sua própria imaginação e dos espíritos mentirosos que se aproveitam de sua exaltação. Então, Kardec faz esse alerta. Os que merecem inteira confiança são muito raros. E nós lembramos Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, que ela entrava nesse estado de êxtase. A alma, absorta nessa contemplação de Deus e das coisas do mundo sobrenatural. É possível, mas, como Kardec diz, poucos são os que pode se confiar no que eles trazem de revelações. E tem também os médios pintores. Acredito que muitos já viram pinturas mediúnicas. Médios pintores são médios de efeitos intelectuais. É o mesmo, médios pintores, é o mesmo que pictógrafos, médios pictógrafos, médios pintores.
ou desenhistas. Pintores é mais fácil de falar o desenhistas do que pictógrafos. São aqueles que pintam ou desenham sobre a influência dos espíritos. Mas temos que fazer um alerta também. Aqueles que obtêm trabalhos sérios, porque muitos também são vítima dos espíritos zombeteiros, que trazem coisas grotescas e que dizem, esse daqui foi uma pintura de Renoir, de Rembrandt. E aí a pessoa observa aquilo e vê que não tem nada a ver com aquele espírito que esse médium está dizendo que foi através desse determinado espírito. Como Kardec nos ensinou, temos que ter muito bom senso, analisar com muito critério para a gente não cair no ridículo. Agora, e os médiuns de transporte? Médiuns de transporte são médiuns de efeitos físicos. O que seria? A gente, semana passada, também falamos dos médiuns motores, falamos dos médiuns de translações e os médiuns de transporte. Allan Kardec diz, os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Um objeto material, ele pode ser transportado, os espíritos se utilizam da mediunidade daquele médium que tem essa possibilidade para transportar um objeto. O médium de transporte é uma variedade dos médios motores e de translações que nós vimos semana passada. Agora, e o médios de pressentimento? Kardec fez a diferenciação dos médiuns proféticos e os médiuns de pressentimentos. Os médiuns de pressentimentos são médiuns de efeitos intelectuais. Está lá também em obras póstumas e também em obras póstumas. Os médiuns de pressentimentos são pessoas que, em dadas circunstâncias, têm uma imprecisa intuição das coisas futuras. Seriam de pressentimentos. Essa intuição, ela pode vir de uma espécie de dupla vista. E nesse pressentimento, é o que eu disse, como ele falou, são coisas que é do nosso próprio interesse. Às vezes, até através de um sonho que a gente tem e acorda com aquele pressentimento, eu não devo fazer essa viagem. Tem aquele pressentimento, mas é uma coisa meia confusa, não é tão bem visualizada como um médium que seja, que tenha uma missão de trazer isso para toda a humanidade. Agora, temos também os médiuns músicos. Esse é muito interessante. Médiuns músicos são médiuns de efeitos intelectuais. Eles executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Médiuns músicos, efeitos intelectuais. Executa, compõe, escreve músicas à influência dos espíritos. Agora, e os médiuns poliglotas? Olha só que beleza! Sem fazer curso de idiomas, o médium pode ser poliglota. É um médium de efeitos intelectuais. E tem aqui uma palavrinha também, que acredito que alguns conheçam, mas outros não, porque médios poliglotas ou médios de xenoglosia, é a faculdade de escrever, ou também podem escrever ou falar em línguas que lhes são desconhecidas. E os médios iletrados? Iletrados são médios de efeitos intelectuais.
eles escrevem como médiuns, sem saberem ler nem escrever no estado ordinário. Também é muito interessante isso, porque está lá no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 14, item 177, e no capítulo 16, itens 187, 189, 190 e 191. Médiuns iletrados, são de efeitos intelectuais. A pessoa é completamente analfabeta. E no momento que o espírito se aproxima, que o médium fica mediunizado, ele consegue escrever perfeitamente bem e no seu estado normal, ele não sabe nem ler e nem escrever. Agora, existem outros tipos também de mediunidade. São vários tipos que Kardec nos traz, tanto em obras póstumas como no livro dos médiuns. Mas nós trouxemos assim, de uma forma geral, que já dá para a gente perceber que há vários tipos de mediunidade. Vários tipos. E várias subdivisões que Kardec fez. Mas é importante que nós não nos fiquemos somente nesse momento tão rápido do nosso estudo, que leiamos a apostila, quem tem a apostila, leiamos o livro dos médiuns, para que a gente possa ir compreendendo melhor, lendo, relendo, porque são muitos detalhes muito preciosos e que Allan Kardec nos trouxe com muita dedicação e com muito carinho para que a gente pudesse